Novo lateral do Palmeiras chegou e os números surpreendem. Vou trazer para você um comparativo com quem acabou de sair e deixou o Palmeiras, que foi o Mike. Já fez partida pelo Santos e se mostrou um pouquinho mais com vontade jogando pelo time da Vila Belmiro. Abel Ferreira continua gerando constrangimentos e a falta de caráter é tamanha. E ele, que é um cara que cobra muito dos seus jogadores, dos torcedores, a postura de ser mais homem, de ser uma pessoa melhor. Mas nos últimos meses, o que mais chama atenção do lado de Abel Ferreira é a falta de postura em coletivas, na beira do campo e até mesmo com o torcedor. Tem protestos da torcida do Palmeiras que eu achei um pouquinho Nutella. Vocês vão entender, vou trazer imagens e comentar sobre isso. Também é hora de jogar o ano, mudou a chavinha e afundar o rival. Tem presente do YouTube que eu também comento com vocês aqui nesse vídeo. E vamos discutir sobre Palmeiras, a atual situação e como o torcedor se prepara para viver momentos inesquecíveis ou para dar dor de cabeça por muito tempo. Bora pro vídeo. Pessoal, então rapidinho para mostrar para vocês aqui, recebi um presentão do YouTube hoje, tá? Quero agradecer e contando com vocês aí, quem se inscreve aqui no canal, quem comenta, quem participa aí dos vídeos aqui, e sempre que vocês fazem isso, o YouTube também me retribui e eu agradeço e sempre quero trazer novos conteúdos para vocês e cada vez melhorar mais um pouquinho, tá? Então eu recebi hoje uma caixa do YouTube aqui, mostrar para vocês que é uma conquista aqui do canal e se é conquista do canal, também vocês têm um pouquinho dessa conquista, tá? Muito obrigado e agradeço a participação. É um brinde do YouTube, cara, gostei bastante, bem legal, bem bonito. Aqui depois eu vou colocar aqui no cenário, né? Já tem o escudo do Palmeiras, os álbuns da Copa ali, tem coisas do Palmeiras, tem o primeiro ingresso de Palmeiras e Jorge Wilstermann que eu fui lá no Allianz Parque. Então recebi esse brinde hoje aqui do YouTube. Gostaria de agradecer a galera do YouTube e se vocês também gostaram, já deixa o like aqui no vídeo, beleza? Presentinho recebido do YouTube, mas bora falar de Palmeiras que o momento não é dos melhores. Então, para falar de Mike e Kelvin, o Palmeiras então recebeu aí o seu novo lateral direito e, para falar a verdade, era um cara que pouquíssimas pessoas conhecem, né? Fez algumas temporadas lá no Atlético Paranaense e foi transferido para a Rússia. E aí, devido a todo o fator Rússia, né, onde os jogadores ficam mais escondidos, é mais difícil de saber informações dos jogadores, mas quero trazer rapidinho aqui para vocês alguns números do jogador em comparativo com o Mike, tá? E falando do Mike, que já estreou lá no time do Santos, fez uma estreia ok, eu achei com um pouquinho mais de vontade, e aí eu vou falar disso no vídeo aqui também, na hora que eu falar dos constrangimentos gerados pelo Abel Ferreira. O Mike estreou e aí a gente recebe o Kelvin, tá? Para mostrar para vocês números do Kelvin, comparando os dois jogadores, né? O Kelvin bem mais novo, né? 24 anos. A altura é praticamente bem parecida, né? 2 centímetros de diferença. A nota dele jogando lá no CSKA Moscou, né? Ele tava no time que até foi do Wagner Love. Ele é um lateral direito clássico, né? Só que com bastante ações ofensivas, tá? Você vai perceber aqui nos números dele que é um cara que consegue gerar grandes jogadas, gerar assistências, obviamente que jogando pelo time da Rússia. Vamos ver como que o Kelvin consegue vestir a camisa do Palmeiras e quem sabe aí se tornar um dos ídolos do Palmeiras jogando pela lateral direita. Ele tem muito mais minutos em campos do que o Mike, principalmente porque o Mike já vinha numa fase de várias e várias lesões, mas isso é legal a gente acompanhar o Mike agora jogando pelo Santos, um time que vai exigir fisicamente muito mais dele do que ele era exigido aqui no Palmeiras e até mesmo a postura do jogador que muita gente fala nos bastidores que o Abel Ferreira tem gerado constrangimentos, tem gerado situações estranhas com alguns jogadores do Palmeiras e aí acaba de ver resultado desses jogadores jogando em outros lugares. Então um jogador que você vai ver que na temporada passada ele fez 3 gols, ele consegue gerar, né, jogadas pro gol, assistências baixas, tá? O número de assistências dele na temporada passada foi de 3, mas ele tem muitas chances criadas, tá? Isso aqui é legal, é importante dar uma olhada nisso. Ele consegue gerar situações de jogo para jogadas para talvez ser o terceiro ou passe final para gol, tá? Então eu gostei dos números do jogador, mas agora é olhar este jogador, o Kelvin, com a camisa do Palmeiras para ver se não pesa, para ver se nós não vamos ter que esperar 2, 3 anos para ver esse jogador rendendo aqui no Palmeiras. O Kelvin não tá inscrito ainda, tá? O nome dele ainda não saiu no bid.
deve sair provavelmente na quarta-feira ou no mais tardar na madrugada do dia 5. E aí, possivelmente, ele pode entrar para jogar contra o Corinthians, tá? Então, não tem definida essa situação, mas o Abel Ferreira sempre fala que precisa esperar, mesmo novos jogadores. Não foi assim com o Sousa. Quem sabe o Kelvin já chega e pode só jogar contra o Corinthians para garantir uma classificação. Vamos então falar de Abel Ferreira, que tem gerado diversos constrangimentos. Na última coletiva saiu, entre uma polêmica e outra, na hora da pergunta ali que o Abel Ferreira levanta e sai, meio respondendo atravessado a pergunta do repórter, que nem foi uma pergunta nada assim capciosa, nada, foi uma pergunta super simples. Alguns detalhes, o Thiago Leifert até fez um corte lá na live dele, falando que o assessor de imprensa do Palmeiras, ou assessor de imprensa lá do Barradão, falou, última pergunta, e o cara puxa uma pergunta depois dele já ter feito uma. Pode ser que isso tenha gerado ali um desconforto no Abel Ferreira, mas o torcedor palmeirense aqui, falando de torcedor para torcedor, um cara que tem o elenco que o Palmeiras tem, que ganha o salário que tem, a estrutura que o Palmeiras hoje fornece a seus jogadores e a sua comissão técnica, o ambiente. Hoje teve protesto da torcida da Mancha Verde, ali das torcidas organizadas do Palmeiras. E que protesto xoxo, hein? Pra Paulo Serdã, aí galera da Mancha Verde, que protestinho xoxo, hein? Umas plaquinhas, puseram umas cestas lá, e aí veio as explicações da galera, que não, a gente não quer criar muita polêmica, não sei o quê. Cara, vamos fazer protesto de verdade? Vamos ficar lá na frente gritando, jogador vagabundo, jogador sem vergonha, é hora de jogar, é hora de ter raça. Eu acho que é esse o esquema. Mas, voltando pro Abel Ferreira, então, na coletiva o Abel Ferreira saiu, levantou ali rispidamente, né, não deixou nem a conclusão, vamos dizer assim, desta pergunta após a última pergunta que foi proposta pro Abel Ferreira, mas não é esse o fato principal, tá? O Abel Ferreira vem gerando diversos constrangimentos desde o ano passado, principalmente, e agora no ano de 2025 também, com saída de jogadores, com jogadores excluídos do time. O Naves, muito provavelmente, pediu pro Abel Ferreira para jogar mais minutos e foi achincalhado do Palmeiras. O Naves foi jogado na lata do lixo pelo Abel Ferreira. Teve polêmica com o Dudu, e aí vem saindo os áudios, né? Cada semana sai um áudio de uma coisa de bastidores, sai áudio de outra coisa falada pelos empresários. Então, assim, o Abel Ferreira tem gerado muitos constrangimentos. Teve constrangimentos também com a torcida, onde ele citou que a torcida do Botafogo fez uma linda homenagem ao seu técnico que só tinha ganhado um título pelo Botafogo, e aí rapidamente a torcida do Palmeiras, que não esquece daquilo que ela faz, e é uma das torcidas que mais apoiam o time e os seus jogadores, inclusive a comissão técnica. O Palmeiras fez aquele mosaico com vários títulos do Abel Ferreira saindo das caravelas, e aí o Abel Ferreira teve que se retratar, gerou mais um constrangimento, e não é de hoje que esses momentos de estranhos, vamos dizer assim, têm sido gerados pelo Abel Ferreira. Ele que é um cara que fala tanto de caráter e postura de homem, postura de ser uma pessoa diferente, de ser uma mentalidade melhor que os outros. E cada vez mais o Abel Ferreira tem se mostrado de saco cheio, tem se mostrado com uma postura muito, mas muito arrogante, onde não pensa nas consequências. E assim, coletiva de imprensa é como se fosse a hora de falar com o seu torcedor, já que o Abel Ferreira não faz vídeos para a TV Palmeiras, o Abel Ferreira não dá coletivas na TV Palmeiras, o Abel Ferreira não fala pro torcedor diretamente no seu Instagram ou faz vídeos assim, conversando com o torcedor, até a conexão ali com os torcedores na porta do estádio, na porta do hotel, na porta do clube é raríssima. Então, Abel Ferreira na coletiva é a hora dele falar. E um cara que ganha o que ganha, tem o cenário que tem, a estrutura que o Palmeiras fornece e vir pra coletiva estressado, gerando clima hostil entre os repórteres ali, cara, pra mim é vergonhoso e uma falta de caráter gigantesca do senhor Abel Ferreira, que tanto cobra dos torcedores, tanto cobra dos seus jogadores e tanto cobra das pessoas quando ele tenta, no seu tom professoral, ensinar as pessoas a fazer as suas funções, ou ensinar a viver, ou ensinar a torcer. Vergonhosa a postura de Abel Ferreira nos últimos meses aí de Palmeiras, e pra mim só reflete um treinador extremamente de saco cheio e com bolso cheio de dinheiro e tratando o torcedor e até mesmo a instituição como nada. Vergonhoso, senhor Abel Ferreira, o que você tem feito. Claro, que se classificar diante do Corinthians muda o cenário dele, mas não muda a postura que ele tem demonstrado aí nos últimos momentos de Palmeiras. Pra gente fechar o vídeo aqui, falar de Palmeiras e Corinthians, onde o Palmeiras joga o ano
e pode afundar o rival de vez, tá? Falei do Palmeiras e aí entro na questão dos protestos. Muito fraco, tá? Desculpa aí Mancha Verde, desculpa aí as organizadas que foram lá fazer protesto. Um jogo que vale o ano do Palmeiras ser baseado em protestinhos muito michurucas, tá? Ah, vamos levar cestinha, mas os caras não deixam a gente fazer mais nada. Pô, a Mancha Verde e as torcidas organizadas do Palmeiras já foram muito melhores nesses protestos. E não tô falando aqui de bater, de tacar pedra, de riscar, de fazer qualquer vandalismo. Eu falo de cobrar real, falar a verdade, citar jogadores, chegar na porta lá e fazer pressão de jogador tem que jogar, amanhã é importante, amanhã é guerra, amanhã é hora de fazer valer, amanhã é hora de afundar rival. A torcida do Palmeiras não fez isso, né? A torcida não, as organizadas do Palmeiras tentaram um protesto leve, né? Um protesto que até pra mim foi Nutella e eles usaram várias cestas. Mostrei as fotos aí pra vocês, cestas, umas faixinhas bem bobas pra fazer um protesto pra talvez ofender ou sei lá, chegar nos jogadores. De qualquer jeito, mas um protesto muito fraco. E valendo o ano como vale o jogo desta quarta-feira, o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, o Palmeiras tinha que estar muito mais focado. Mas lá dentro do ambiente da bolha futebol do Palmeiras, parece que esses jogadores e a comissão técnica, e pior ainda a sua diretoria, não tem nem de perto o mesmo sentimento do torcedor e entrega uma banana para você, torcedor, esfrega a cara do torcedor na parede, porque eles não estão nem aí pro que é um Palmeiras e Corinthians, eles não têm a dimensão do que isso representa, principalmente pro torcedor, que se o Palmeiras perde pro Corinthians e é desclassificado, cara, a vida do torcedor palmeirense fica muito mais difícil, vai trabalhar mais triste, vai pra escola mais chateado. Então, cara, o Palmeiras e essa diretoria atual e esse momento do Palmeiras precisam entender que o jogo contra o Corinthians é o jogo da vida, é o jogo do ano. Fica aí a minha revolta com tudo que tem acontecido. Abel Ferreira tem se mostrado cada vez mais um cara hipócrita, quando muitas vezes o que ele fala, ele não coloca em prática e não age como deveria. Agradeço ao YouTube, mais uma vez, pelo presente que eu recebi aqui. Muito obrigado à equipe do YouTube, carinho que vocês tiveram comigo. Estamos crescendo e se você gostou do vídeo, comenta aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e se você quiser, seja membro que você ajuda a criar mais conteúdos como esse e o canal crescer mais ainda. Um abraço e eu